Muito boa noite, sejam bem-vindos a este primeiro debate. E começamos logo com uma questão da atualidade que tem que ver com a justiça. Portanto, reza a nossa Constituição da República que a justiça é independente dos demais órgãos de soberania, portanto, e se deve, estar sujeito apenas à Constituição e à lei. E diz a nossa lei também que a justiça deve também, gerar confiança nos cidadãos. Portanto, a questão que nós queremos colocar, e vamos colocar a primeira questão, ao candidato Fernando Rocha Delgado, é, se considera que deve ser estabelecido um conjunto de princípios democráticos para, controlar ou, se calhar, fiscalizar melhor o trabalho dos juízes. Tem a palavra. Ora, muito boa noite a todos os cabo-verdianos e a todas as cabo-verdianas, caros colegas e, precisamente, os melhores do momento. A justiça, sem dúvida, que eu digo e respondo. A justiça, precisamente, deve ser vista como um triângulo equilátero. A justiça é administrada em nome do povo, pelos tribunais e pelos órgãos da jurisdição. Sabemos que a justiça, de momento, está fragmentada e precisa de algum ajuste. A Constituição é para ser respeitada na sua totalidade. Boa noite a todos os cabo-verdianos. Na minha opinião, os princípios constitucionais é que devem ser mudados. O Presidente não nomeia os juízes do Supremo Tribunal de Justiça, ele nomeia o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e os princípios constitucionais devem dar muito mais poder ao Presidente para ele pesar mais na balança da justiça. E eu digo mesmo pesar politicamente na balança da justiça. Eu defendo um regime presidencialista forte, um regime autoritário, e para mim os sintomas que nós temos hoje são os sintomas de um sistema de justiça que está totalmente desgovernado. Se calhar os juízes devem respeitar unicamente a Constituição e alguns princípios, da tradição, mas os juízes não são eleitos coisa nenhuma. E no sistema em que nós temos um Conselho Superior de Magistratura, que é basicamente um governo dos juízes, em que eles se autogovernam, até mesmo o seu sistema administrativo, as suas próprias finanças, estamos sujeitos a ser vítimas de alguns vícios. E, na minha opinião, o Presidente da República tem de nomear juízes do Supremo Tribunal de Justiça. Como acontece nos Estados Unidos, politicamente o Presidente não pesa hoje em dia na nossa justiça e ele tem de pesar. A confiança só vai ser atingida se o juiz máximo, aquele que vai corrigir os vícios da justiça, for o Presidente. O nosso Presidente não indulta, o nosso Presidente só escuta e por vezes até diz que está de acordo com alguma condenação, por vezes de diplomatas até. São as características de um Presidente que é fraco, que é frágil, que foi, aliás, escrito, foi definido e capturado por alguns candidatos que estão aqui hoje para estarmos num sistema vicioso, bipartidário, duas dinastias. Na minha opinião também o Tribunal Constitucional e o Supremo Tribunal de Justiça devem ser fundidos. Não temos espaço para coisas que, poderemos ser muito mais ágeis, poderemos ser muito mais eficientes. Temos de mudar para um sistema constitucional presidencialista em que o Presidente nomeia juízes do Supremo Tribunal de Justiça e em que os juízes não tenham tanta autonomia. Eu acho que é de admitir que haja política e que haja influência política no juiz que é nomeado por um Presidente, mas isto é normal. O errado é deixar buracos por onde podem se enfiar influências não declaradas. Boa noite. O Presidente da República não governa, mas o Presidente expressa os consensos existentes na sociedade. 46 anos depois, precisamos de introduzir reformas fundamentais no setor da justiça. Há 3 casos que me chocaram de clara denegação da justiça. O primeiro caso é o caso das profanações na década de 90. O segundo caso é o desaparecimento das crianças, mais recentemente, e de outras pessoas, sem que possamos saber do seu paradeiro. E o terceiro caso é a violência e a delinquência juvenil, que infelizmente ainda temos nos nossos
principais centros urbanos. Se eleito Presidente da República, trabalharei com todos os atores essenciais para construirmos os consensos que são necessários para que a justiça seja mais célere, portanto, mais pronta e mais oportuna. Há uma sensação também que a justiça não é igual para todos e então é preciso encontrarmos todos juntos, e o Presidente da República pode ter um papel fundamental nesse sentido, as soluções para termos uma justiça que seja muito mais oportuna, porque mais rápida e mais célere, uma justiça que responda a todos e que faça com que todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos nas ilhas e na diáspora tenham a ideia de que ela é igual para todos. E, enquanto Presidente da República, estarei atento, será um ponto importante da agenda do Presidente da República e acompanharei permanentemente os aspectos essenciais deste setor. Eu penso que o nosso sistema judicial não é dos piores, pelo contrário, mas tem falhas e, sobretudo, porque não está totalmente em conformidade com aquilo que a Constituição exige de uma justiça que tenha que ser sempre independente, mas tem que ser competente, aplicar leis e a Constituição, tem que ser efetiva, portanto não pode ser morosa como é, não pode ser omissa em muitos casos como é, e tem que, sobretudo, ser capaz de defender os direitos dos cidadãos que estão previstos na Constituição. E não há dúvida de que, mais vezes do que seria desejável, e do meu ponto de vista também possível, isto não tem acontecido, sobretudo em relação à aplicação da Constituição, em relação à efetividade e em relação à tutela dos direitos dos cidadãos. Portanto, é preciso trabalhar esse conjunto de falhas, esse conjunto de insuficiências que são verificadas e que são a fonte de algum desagrado do conjunto dos cidadãos, para que possamos substituir e possamos modificar essa situação. O Presidente tem um papel importante, não só porque é um órgão independente, mas porque tem participação na composição do próprio autogoverno da magistratura e, portanto, ele pode perfeitamente exercer a sua magistratura de influência em conjunto com os demais órgãos de soberania para que as falhas da justiça sejam efetivamente superadas. Ele pode exercer influência sobre o Parlamento para que as leis eventualmente sejam mudadas, sobre o Governo para que recursos sejam alocados, não é? E com o próprio Judiciário, para que os órgãos de autogoverno da magistratura, de alguma forma, influenciem o funcionamento dos tribunais no sentido de cumprir aquilo que a Constituição diz e, sobretudo, sejam capazes de defender os direitos dos cidadãos reconhecidos na Constituição. Eu farei essa magistratura de influência falando abertamente com todos esses poderes para que nós sejamos capazes de ter efetivamente uma justiça que cumpra aquilo que a Constituição estabelece. Esse trabalho vai ser uma das minhas prioridades, naturalmente. Essa falta de confiança que nós sentimos na sociedade cabo-verdiana em relação à justiça seja superada, porque a nossa justiça vai ser melhorada. Do meu ponto de vista, isso é possível de fazer e é o que eu irei fazer, porque penso que é absolutamente indispensável. Com espírito de independência e com espírito de união, nós vamos conseguir, com certeza, que ultrapassar os grandes problemas que nós temos na justiça neste momento. Muito boa noite. A questão da justiça é fundamental para a nossa democracia. Aqui em Cabo Verde, o governo não interfere na questão da justiça. São os próprios magistrados que fazem a autojustiça. O governo cabe-lhe criar as condições materiais para o bom funcionamento da justiça. Portanto, uma questão que é recorrente, que é a questão da morosidade da justiça. O Dr. José Maria Neves esteve 15 anos enquanto primeiro-ministro, o Dr. Carlos Veiga 10 anos, mas não conseguiram resolver. Enquanto Presidente da República, uma das minhas primeiras medidas é atacar as causas da morosidade, é saber o que é que se passa com essa morosidade. Temos a questão do acesso à justiça. Não podemos ter uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. O Dr. José Maria Neves é um dos principais responsáveis pela questão de insegurança em Cabo Verde. Muito boa noite. Naturalmente, o Presidente da República não fiscaliza os tribunais. Os tribunais, como resulta da Constituição, são independentes, só se vinculam, portanto, às regras constitucionais e às leis. Então, eu creio que a fiscalização deve ser feita pelos órgãos de inspeção. Fala-se muito do problema da morosidade. Efetivamente, eu já escrevi muito sobre isso, tenho livros sobre isso, tenho artigos científicos sobre isso, vários. Uma justiça lenta não é propriamente justa, até porque a Constituição da República também impõe, num dos seus artigos,
a chamada tutela jurisdicional efetiva e estabelece também o critério do prazo razoável. Muitas vezes os tribunais não cumprem isso. Temos de passar, relativamente à nossa justiça, de uma cultura burocrática para uma cultura prudencial. A cultura prudencial é aquela em que a Constituição da República e os princípios fundamentais têm uma dimensão maior na metódica de concretização, portanto, na feitura, na solução dos casos concretos. Isto é que falta, este é o problema central da justiça cabo-verdiana, a mudança da cultura. Depois há leis também fundamentais que temos que mudar, por exemplo, o contencioso administrativo, quer dizer, temos um contencioso administrativo que já não serve e que é gravíssimo, vem do tempo do Partido Único, portanto, é muito grave, isto não pode manter-se. O Código de Processo Laboral e tantas outras coisas, e aí o Presidente pode ter uma palavra a dizer, chamando a atenção para a necessidade de mudança de algumas leis estruturantes. Agora, é preciso também distinguir uma coisa, nós temos que distinguir os regimes políticos. A justiça de que se trata aqui é a justiça da democracia, da Constituição democrática, não é a justiça do Partido Único. Alguns candidatos não estão a fazer essa distinção, isso é absolutamente essencial, porque no Partido Único não havia qualquer independência e a justiça e os tribunais eram nomeados, os juízes eram nomeados pelo próprio partido.